Olá, pessoal, este é mais um Fala Carlão, e o Fala Carlão, você já sabe, é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. A gente está recebendo aqui o Luiz Henrique Witzler, o alemão. O alemão é presidente da Associação Brasileira, a ABICAR, que é a Associação Brasileira das Empresas de Certificação por Auditoria e Rastreabilidade. Pelo tamanho do nome da sigla, você já deu para perceber a importância do alemão quando a gente está falando de certificação, quando a gente está falando de orgânico. Então, para entrevistar o alemão, eu tinha que ter um convidado especial aqui. É o caso hoje do Ulisses Riba, que é editor da revista Agro Revenda, que é diretor de redação aqui do Grupo Public, que está aqui comigo. Então, o Riba, obrigado pela sua presença aqui, viu? Opa, eu que agradeço, é um prazer a gente falar de trabalho bem feito, como a ABICAR faz, e de falar de preocupação com um alimento seguro e rastreado, que a gente dá muito valor para isso. Isso aí. Alemão, obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão, viu? Obrigado você, Carlão, obrigado, Riva. É sempre um prazer conversar com vocês e é um prazer falar de assuntos que não só do trabalho nosso, mas da vida nossa, né? A gente vive isso daí há anos, né? Então é um prazer imenso poder falar com vocês. Obrigado. A história é o seguinte, né? A ABICAR representa as empresas de certificação. O mundo cada vez mais quer saber de onde vêm os alimentos. Você tem uma história de vida, uma trajetória muito intimamente ligada aos orgânicos. O mundo do orgânico é extremamente profissional nesse negócio de certificação. Eu queria começar um pouquinho, até para situar um pouquinho, quem não conhece, falar que você é o presidente da ABICAR, eu queria que você falasse um pouquinho, resumidamente, dessa sua trajetória ligada à certificação, ligada ao mundo dos orgânicos. Olha, Carlão, falar rapidamente, assim, nós começamos aqui, Botucatu, nós somos, as duas empresas são de Botucatu, ligadas, né? E o mundo orgânico começou na década de 80, 78, por aí, com um grupo suíço comprando uma fazenda em Botucatu e trouxe a tecnologia de produção biodinâmica para Botucatu. E daí foram constituídas algumas associações de produtores e de gente envolvida. E na década de 90 foi feito o Instituto de Certificação Biodinâmico. E daí a gente começou no mundo da certificação. Em 90 foi a primeira certificação nossa internacional, que a gente certificou café orgânico para ir para o exterior, e daí para frente não parou mais. O mundo orgânico sempre foi calcado em cima de processos de certificação. Por quê? Porque o consumidor final, ele quer uma garantia, e uma garantia normalmente dada por uma terceira parte, que aquele produto realmente atinge ou preenche os requisitos que estão acordados numa legislação ou num regulamento. Então, de lá para cá, de 90 em diante, a gente abracou esse mercado orgânico e sustentável. Então, o IBD hoje, que é uma das empresas, nós trabalhamos em 30 países, por certificação orgânicas e socioambientais. E quando foi aí na década, em 2002, para ser mais preciso, 2001, 2002, nós recebemos uma visita. Na época, a gente certificava os boi orgânicos do Grupo Independência. A gente recebeu uma visita de uma pessoa que foi do Ministério da Agricultura, foi da BIEC, uma pessoa de altíssimo nível, uma grande amiga minha, foi Maria Cristina Lombardi, que ela queria montar uma certificadora de rastreabilidade para atingir um mercado que o Brasil estava começando a ter uma exigência. Daí nasceu a SBC, por isso, daí em Botucatu, as duas empresas,
E, nesse momento, eu já trabalhava no IBD e daí fui estruturar a SBC para começar a esse trabalho. Então, são duas empresas irmãs, né? Que eu sou sócio nas duas, e a gente começou de que forma? O IBD fazendo certificações orgânicas e socioambientais, e a SBC fazendo o que a gente chama, entre aspas, protocolos convencionais, como o próprio mercado europeu, como o Global Gap e outros protocolos diversos aí Então, aí nasceu, e daí nasceu as duas empresas em Botucatu. Ô, Riba, o mundo hoje, o alemão tocou num assunto aí desses protocolos, e a gente sabe do protocolo, principalmente, acho que o protocolo mais famoso que existe é o SISBOV, e o SISBOV está passando por algumas transformações aí, né, Riba? Você está acompanhando esse processo bem de perto, né, Riba? Exato, a gente acompanha por estar trabalhando aí ao lado do IBD, principalmente também do SBC, né, o Serviço Brasileiro de Certificações, e porque também o SISBOV envolve um alimento que faz parte da história do Brasil, né, da cultura brasileira. Né? O boi foi junto com o brasileiro conquistar vários estados, entrar para dentro do país, né? E colonizar e fundar cidades e levar o brasileiro aí para a ocupação do território, né? De uma maneira mais organizada. Tudo o boi teve sempre ali ao lado e sempre fornecendo o quê? Fornecendo carne e fornecendo leite, né? E é interessante, o alemão estava falando a respeito do início, né, do trabalho com orgânicos, né, em Botucatu, com o Instituto, e assim depois chegou numa carne que significa a história, né, o brasileiro é um apaixonado por carne bovina, né, e o brasileiro acabou se tornando aí um dos maiores mercados, né, produtores e exportadores de carne bovina, né, o alemão. Hoje, como é que você analisa, você que trabalha diretamente com isso, como é que tá o estágio aí da situação de exigência por parte de consumidores brasileiros, que eu faço questão até de falar que não é o europeu que está preocupado em comer bem e com segurança, o brasileiro também. E a tarefa, as empresas sabem que a tarefa dela é colocar carne bovina de qualidade na mesa, não só do europeu, do americano, do japonês, e também do brasileiro, né? Chegou num grau de exigência assim, que é uma coisa fantástica depois de 20 anos de trabalho, né? Com certeza, Ribas. Assim, eu vejo alguns pontos, né? Mas, assim, o que acontece hoje no mundo é o seguinte: hoje existem algumas tendências dos consumidores a nível mundial, e elas são, às vezes, um pouco cíclicas, né? E tem algumas mudanças. Então, hoje, a gente tem um peso ambiental muito grande, um peso social muito grande, um peso em bem-estar animal pesadíssimo no nosso produto, e eu vejo que a cadeia está amadurecendo muito rápido. Talvez o grão amadureceu um pouco mais rápido do que a pecuária, e em termos de profissionalismo e de entender um pouco o que o mercado está querendo, né? Porque, veja bem, o pecuarista, hoje, o segmento carne, o pecuarista, ele não vende ele não vende boi para o frigorífico, ele vende carne para o mundo. Isso precisa ficar claro. Nessa venda de carne para o mundo, você está sujeito ao que o consumidor, de um modo mundial, tem as exigências da gente cumprir para atingir esses mercados. Então, a certificação, ela veio realmente para ocupar esse espaço, né? O espaço para dar essa garantia e dar o espaço também para atingir mercados, né? Então, veja bem, aquele mercado quer uma exigência, nós precisamos dar essa garantia de que forma? Privada. Que o governo tenha a sua parte, que é na parte sanitária, e a parte comercial é regulada pelo setor privado. Através de que formas? Alguns países exigem uma certificação de terceira parte, outros não. Você tem que atingir uma regra. Outros têm selos internacionais, como o Global Gap, que é uma boas práticas agrícolas. Então, você veja bem, nós estamos falando de um monte de detalhes que
que vai atingir quem? Aquele consumidor que ele quer um alimento seguro, que é dado muitas vezes por uma parte sanitária, e predicados dele, que hoje eles entendem que eles têm uma força comercial muito grande, e de uma tendência, como hoje está essa parte ambiental, o consumidor, ele de alguma forma, ele quer ajudar num conceito ambiental, como ele também quer ajudar num conceito social, como ele também quer pensar num bem-estar animal. Então, aí entra tudo que nós estamos trabalhando. E a pecuária está vindo agora no final, porque, veja bem, nós tivemos, que nem Cota Hilton, do passado. Eu acho que a gente está começando a amadurecer no sentido de produzir, que esses protocolos são exigências comerciais. São protocolos, não são sanitários. Alemão, deixa eu colocar um pitaco aí nessa conversa, que você está falando dessas exigências comerciais, e aí entra uma coisa que, na verdade, a gente tem muito paradigma para ser quebrado, né? Paradigma de todos os lados, eu digo, né? Tem consumidor que acha que o governo tem que se envolver, tem parte envolvida pecuarista que acha que o governo tem que se envolver. Então, assim, está todo mundo meio que aprendendo a navegar nesse novo mundo, né? E esse novo mundo, eu queria destacar aqui o mundo das parcerias público-privadas. Cada vez mais o governo tem um cobertor que é curtinho, ou seja, não dá para o governo desperdiçar esforços e ficar cuidando de coisas que a iniciativa privada tem que cuidar. E tem a história também do autocontrole. Eu queria que você mistura tudo isso aí no seu comentário. Tudo isso, conceitualmente, ele está dentro do mesmo pacote. Assim, para mim, assim, o autocontrole que o Brasil está começando agora é uma tendência dentro do governo. Esse lado, o próprio Sisbov, que o Riba falou aí, o que é o Sisbov? É novo? Não, não é novo. Você veja bem, em 2018, hoje o Sisbov é o banco de dados, na AIN 51, que foi de 2018, a última que regulamentou isso. O que ela falou? Ela separou a numeração oficial brasileira dentro de um banco de dados do protocolo Europa. Então, você pode usar hoje a numeração oficial para N fins, certo? Seja o coisa, mas, para você atingir a Europa, você tem que ter a numeração oficial mais algumas exigências que para o mercado europeu. Então, dentro desse parâmetro, lá, na hora que foi em 2018, ele já menciona que aquele anexo lá, ele é um anexo provisório para um regulamento privado de produção, certo? Então, quando pergunta que é novo, não. Então, a gente já vem, Carlão e Rita, construindo esse caminho há um bom tempo. Isso aconteceu nos grãos, aconteceu, e agora está acontecendo na carne. Simplesmente é uma desoneração do governo e uma divisão de funções para dar a garantia que o consumidor quer e exige, né? E tem o direito de. E agora nós estamos tendo aí um momento do protocolo Europa de ele migrar para um protocolo privado. O banco de dados é oficial, o governo ainda vai ficar responsável pelas listas de inclusão de fazendas, as auditorias ainda é feita por ele. Agora, essa parte operacional de gestão vai ser feita por um ente privado. E já estava acontecendo isso desde 2018, isso não é novo, isso não aconteceu agora. Maravilha, é isso aí, gente. Esse foi mais um Fala Carlão, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Eu quero mostrar para você aqui a mais recente revista Agro Revenda, a edição número 88. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado pela sua presença aqui, viu, Alemão? Obrigado, Carlão. Estou sempre à disposição aí, principalmente falar de assuntos que a gente gosta, né? Muitíssimo obrigado, um forte abraço e eu vejo todos vocês no nosso próximo programa.